A menos que vocês sejam circuncidados, não podem ser salvos. Essa é uma declaração bem forte, principalmente porque uns 14 anos antes, Jeová tinha deixado bem claro que aceitava gentios incircuncisos como cristãos ungidos. Vamos aprender duas lições sobre esse relato. A primeira: será que eu coloco regras sobre o que uma pessoa precisa fazer para ser salva? Imagine como os cristãos ungidos se sentiram. Irmãos que eram próximos ao corpo governante disseram que eles precisavam ser circuncidados. Imagine que você era um gentio e já tinha feito grandes mudanças para ser um cristão. Você abandonou a religião falsa e todo o estilo de vida que tinha a ver com a adoração pagã. Talvez você tenha sofrido perseguição na família e agora te dizem que isso não é o suficiente. Isso deixaria você muito desanimado, principalmente se você já estivesse pensando que não faz o suficiente para Jeová. Por isso, o corpo governante enviou uma carta e explicou os requisitos para a salvação. E veja em Atos 15, 30 e 31 como a congregação reagiu. Atos 15, 30 e 31. Assim, depois de serem dispensados, esses homens desceram para Antioquia, reuniram todo o grupo e lhes entregaram a carta. Estes, depois de lerem a carta, se alegraram com o encorajamento. Os cristãos gentios devem ter gostado muito de receber aquela carta. Essa é uma grande lição para nós não sermos orgulhosos ou justos demais e querer criar os nossos próprios padrões em vez de seguir os padrões de Jeová. E não são só as nossas palavras que podem fazer alguém se sentir mal. Nossas ações podem ter esse efeito. Podemos ver isso nas coisas que Pedro fez. O apóstolo Pedro visitou Antioquia alguns meses depois que o corpo governante tinha decidido sobre a questão da circuncisão. Em Gálatas 2, 11 e 12, o apóstolo Paulo nos conta o que tinha acontecido. Gálatas 2, 11 e 12. No entanto, quando Cefas chegou a Antioquia, eu me opus a ele face a face porque ele estava claramente errado, pois antes da chegada de certos homens da parte de Tiago, ele comia com pessoas das nações, mas quando eles chegaram, parou de fazer isso e se separou dessas pessoas, temendo os da classe circuncisa. Repare que a nota de estudo, que está nesse versículo, diz assim: a atitude de Pedro poderia levar alguns a questionar a decisão que o corpo governante tomou no mesmo ano da visita de Pedro, por volta de 49. Aquela decisão tinha deixado claro que os cristãos não-judeus não precisavam seguir a lei mosaica. Paulo menciona o que aconteceu em Antioquia não para expor a Pedro, mas para corrigir o ponto de vista errado que alguns gálatas tinham. Nesse caso, Pedro não falou com os irmãos que eles deveriam ser circuncidados. Só que por ele não ter ido comer com os gentios, essa atitude de Pedro teve o mesmo efeito negativo sobre os irmãos gentios. Ele fez os irmãos gentios se sentirem inferiores aos irmãos judeus que eram circuncisos. Será que podemos fazer alguém se sentir assim?
Certa irmã nos contou algo que aconteceu com ela durante um passeio num congresso internacional. Uma outra irmã que estava no grupo perguntava a todas as pessoas do grupo: "Você é pioneiro?" Se a pessoa dissesse que sim, ela conversava e queria conhecer a pessoa, mas se dissesse que não, ela logo ia embora. Quando ela perguntou para a primeira irmã se era pioneira e daí ela disse que não, ela foi embora rapidinho. A irmã disse que se sentiu péssima. Ela já achava que não fazia o bastante para Jeová. Ela já tinha sido pioneira, mas agora ela cuidava dos seus pais doentes. Qual é a lição para nós? Por meio de palavras e por meio de ações, podemos acabar criando requisitos para a salvação que vão desanimar nossos irmãos. Mas, se seguirmos os requisitos de Jeová para a salvação, vamos servir alegres junto com nossos irmãos. Agora, a segunda lição. Sabemos reconhecer quando um assunto precisa ser decidido por alguém com mais autoridade? Aqueles irmãos que disseram que os gentios tinham que ser circuncidados fizeram algo que não podiam fazer e falaram em nome do corpo governante. Por isso que em Atos 15, 24, o corpo governante diz: certifique-se de que essa mensagem não veio de nós. Fica claro que aqueles irmãos não representavam o corpo governante. Repare que fizeram a mesma pergunta sobre circuncisão a Paulo e Barnabé. Será que eles cometeram o mesmo erro e decidiram o assunto em nome do corpo governante? Para ajudar Paulo a lidar corretamente com o assunto, seu superintendente, Jesus, deu orientação. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo disse que ele levou o assunto a Jerusalém por causa de uma revelação. E veja só a nota de estudo em Gálatas capítulo 2, versículo 2. Ela diz: aqui, Paulo acrescenta um detalhe que não foi mencionado por Lucas no livro de Atos. Pelo visto, Cristo, cabeça da congregação, usou uma revelação para orientar Paulo a levar o importante assunto da circuncisão aos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Jesus orientou Paulo a trabalhar junto com o corpo governante.
Jesus poderia simplesmente ter dito a Paulo nessa revelação: "É isso mesmo, você está certo, vá em frente." E Paulo teria achado isso muito mais fácil. Ele nem precisaria ir até Jerusalém e nem precisaria lidar com aqueles irmãos que tinham um ponto de vista forte. Mas em vez disso, Jesus treinou Paulo e mostrou a todos como os assuntos deviam ser cuidados pelo corpo governante. Jesus não ignorou o jeito certo de fazer as coisas. E a maneira como Jesus lidou com esse assunto no passado deixa um exemplo para nós hoje, sobre como ele quer que o trabalho seja feito na organização hoje em dia. Às vezes não sabemos. Será que eu posso tomar essa decisão sozinho ou preciso perguntar?